O Let's Surf de hoje é com Luara Mandelli, atleta da Mormai e uma das grandes promessas da nova geração do surf brasileiro. No papo, Luara relembrou a emocionante conquista do Pro Júnior de Saquarema, além da expectativa para a disputa da segunda etapa do Circuito Banco do Brasil de Surf em Natal, que vale pontos importantes para a corrida do QS da América do Sul. Luara também detalhou os programas de desenvolvimento do COB e CB Surf, que resultaram em sua primeira temporada havaiana no começo do ano, além de uma passagem com Stephanie Gilmore, sua grande inspiração no surf. Então já solta o like, se inscreve no canal e comenta aqui no vídeo quando Luara vai chegar ao CT. Com 17 anos, parece questão de tempo. Luara, obrigado por topar bater o papo comigo hoje, seja bem-vinda. Obrigado. Na correria, eu até tava conversando com a Luara aqui que no meio de competição, né, é Porto de Galinhas, né? Sim. Etapa da primeira etapa do Dream Tour. Mas não vamos falar de Dream Tour porque ela tá no meio da etapa. Vai que acontece alguma coisa, fica muito velho. Mas obrigado por, mesmo na correria aí, no meio de etapa, aceitar bater esse papo. Sim, imagina. Vamos começar falando do que desse ano, basicamente. Campeão Pro Júnior de Saquarema, né? Sim. Grande evento, virada no última onda ali. Conquista mais importante, foi o maior momento da sua jovem e curta carreira até então. Acho que foi muito, muito importante para mim, era algo que eu queria muito. É um campeonato muito importante da WSL, é o Pro Junior também, que também vale a vaga para o Mundial. E Saquarema é uma onda muito legal, mas é uma onda muito difícil. Eu não tava fazendo, baterias muito boas, assim, de conseguir mostrar o meu surf. Então, pra mim ter feito essa final boa, assim, ter virado nos últimos segundos foi muito incrível. Foi muito importante pra mim também. Foi um campeonato muito especial. Que legal. E isso que a gente tava falando, citou justamente o Mundial, porque assim, com a vitória ficou em segundo, né, no ranking sul-americano ali, e conquistou a vaga pro próximo Mundial Júnior, né? Não tem data, né, esse Mundial, né? Normalmente é em janeiro, né? Esse Mundial normalmente é em janeiro, mas eles estão vendo se eles vão colocar mais uma etapa ainda ou não, mas eu acho que não vai rolar. E Mais uma etapa Mundial. para classificar pro Mundial, você disse. É. Tá. Daí eu consegui a vaga aqui semana passada pro Mundial ISA, que daí não é o da WSL. Pelo quarto ano também, com o time Brasil. Nada mal. Nada mal. O da WSL, ele é sub-20, né? Do ISA sub-18. O do ISA sub-18 é o último ano, tem esse mais um, porque você tá com Eu tenho 17, esse é mais isso? um. Esse mais um. E o da WSL, bom, ainda tem chão ainda para provavelmente muitas outras edições do Mundial. Alguma ideia de onde pode ser esse da WSL? Ou o da ISA Não, também? nenhum. Nenhum dos dois. O da ISA é em setembro, talvez, né? Eu ouvi falar alguma coisa de setembro. Talvez em setembro no Peru, mas a gente não sabe ainda. Tá, entendi. Legal. E era de fato o primeiro grande passo da temporada, era conseguir essa vaga na WSL, assim, de planejamento de temporada, era isso que você tinha em mente para começar? Eu queria muito isso, só que eu não tinha ido muito bem nas primeiras etapas, então, eu achei que, eu já tava muito atrás no ranking. Só que daí acabou que, Saquarema, as pessoas que estavam na minha frente ficaram perdendo muito rápido, e daí como eu ganhei também, ganhar 1000 pontos é muita coisa. Daí, eu subi lá pra cima. Mas foi muito legal. Foi algo que eu queria muito, assim. E, eu não tinha tido um começo de ano muito bom em competição, de conseguir surfar mesmo. Conseguir surfar nas minhas baterias. Então, pra mim, isso foi um up, assim. Voltou minha confiança de novo. Comecei a fazer boas baterias após também. E foi muito irado. E demorou muito pra cair a ficha também do que realmente tinha acontecido. Da hora, da hora. E bom, passando então o Mundial, conquista feita, né? Vagas garantidas, tanto na ISA quanto na WSL. Imagino que o próximo passo, obviamente, você está disputando aí, a gente citou que você está no meio de uma etapa aí do Dream Tour, mas imagino que você deve estar empolgada com o QS também, né? Apesar que lá em Saquarema era dobradinha, né? Você disputou o Júnior e o principal, né? Que conta pontos para o QS, foi 25º, né, que você fez em Saquarema, mas na sequência, Circuito Banco do Brasil de Surf, ali a primeira etapa em Maresias, 1/5, né, um bom resultado ali,
Então eu imagino que a empolgação pro QS de repente tá aumentando também, né? Sim, ano passado eu acabei que não consegui correr muitas etapas do QS, porque eles bateram com algumas viagens que eu tava fazendo e outros campeonatos, então acabava que eu, tipo, não tava competindo mesmo. Daí esse ano voltei a correr os Pro Juniors todos e daí o QS junto também. Mas isso foi muito legal, tinha altas ondas. Dei meu máximo ali em todas as baterias, peguei baterias difíceis. E foi muito divertido também. Logo após aqui vai ter o Natal, que é o QS 4000, que também vai ser bem legal. Tem muitos campeonatos ainda esse ano. Exato. E bom, perdeu pra ninguém menos que a campeã, né? Foi numa bateria na Sim, mano a mano que você caiu pra Daniela, né? sim. A Dani é uma competidora muito forte, assim, ela compete muito bem, tá se falando muito bem também. E fez, tipo assim, as melhores baterias lá. Foi bem legal competir com ela também. Irado. E aí, pra quem não viu, já deixo aqui a chamadinha também que essa semana eu publiquei o papo que eu fiz com a Daniela lá, justamente sobre a vitória em Maresias. Ela Sim, contou bastante. Então, se vocês querem ver, terminem o papo aqui com a Luara e voltem lá e assistam o papo com a Daniela, caperuana. Muito legal o papo com ela. Você falou aí uma coisa que eu até ia puxar, né? Muitos eventos, muitas etapas, pontuações altas, ou seja, como você fez aí no. Você falou, tava até desacreditada no Júnior, né? Mas, pô, consegui vencer, dei um salto e tal. Acho que o QS segue na mesma linha, né? Teve uns 6.000 em Maresias e agora a segunda etapa do Circuito Banco do Brasil de surf ali em Natal. Começa semana que vem. Semana que vem que eu tô falando aqui, depende pra quem tá ouvindo quando que é. Dia 21 de maio em Natal. A segunda etapa do Circuito Banco do Brasil de Surf, a terceira, né, do QS. A sim. expectativa é alta, já surfou por lá, praia do Miami, né? Lá na praia do Miami, eu nunca fui pra lá, eu já fui pra BF, que é ali perto, já competi algumas vezes lá. Bahia Formosa. Mas pra Natal nunca fui. E não sei, é uma onda, tipo, meio que de vento, assim, pra esquerda. Mas acho que vai ser bem divertido, tô com as pranchas muito boas pra competir lá também. E acho que vai acabar sendo parecido com, por exemplo, a Taíba, que a gente competiu no começo do ano no Taça. E essas ondas aqui. Aí quando você vai para agora, pensando mais em QS, principalmente nesses de pontuação alta, né? 6.000, 4.000, você vai com algum, não plano, mas tipo, putz, aqui eu precisaria pegar, sei lá, um quinto, alguma coisa assim. Tipo, você tenta mentalizar ou planejar mesmo resultados que você gostaria de chegar, ou você prefere não se colocar, digamos, essa pressão e deixar rolar e ir na bateria? Como que é o approach, digamos? Bom, normalmente eu quero mesmo competir, mostrar o meu surf sempre. Eu acabo não pensando muito em resultado a maioria das vezes. Eu acho que às vezes quando eu penso muito, eu acabo ficando um pouco nervosa. Então foi uma maneira que eu achei de conseguir surfar e, tipo, fazer as minhas baterias. Tipo, eu sempre surfo uma bateria por vez. Tipo, não, agora eu vou competir essa bateria como se fosse a última e única. E assim vai o campeonato todo. Da hora. Bom, muitas etapas, né? Acho que uma coisa que a gente tem do bom, assim, de estar no Brasil de fato, né? Além do Dream Tour, obviamente, cada vez mais forte, todo o trabalho da CB Surf que a gente vai separar pra gente falar mais pra frente. Mas a própria WSL Brasil ali, né? A Latam, tem organizado os campeonatos, né? Pontuação Sim. alta, campeonatos bons, sem falar de competitividade, né? Como que você tem visto? Eu tenho conversado, eu falei com a Daniela, falei que o próprio Matheus esteve aqui no canal também, campeão lá em Maresias. Como que você tá vendo, tipo, organização, o campeonato em si, estrutura da WSL? Bom, é sempre muito legal competir, sempre tem uma visibilidade, uma estrutura muito incrível. Tipo, o Saquarema mesmo foi. Tipo, tinha várias ações, tinham várias coisas, Maresias também tinha tudo. Então acho que é muito divertido, porque também atrai as pessoas que não entendem do surf pra estar ali, tá acompanhando o evento, tem várias atividades lá, Maresias tinha yoga, teve o show dos aviões, tinha tudo, todo dia tinha alguma coisa legal, então sempre a praia tava muito cheia. Sem contar que tinha os shows que eles faziam também. Tudo era, acho que, muito legal. Eu acho a estrutura muito incrível e tá apoiando muito o surf brasileiro e a WSL, principalmente o surf sul-americano. Então, acho isso muito legal. Da hora. E bom, para quem caiu de paraquedas aqui, tá começando no surf agora, o QS, né, o Circuito Banco do Brasil, que é um circuito à parte, mas que vale pontos ali pro QS, para dar a vaga pro Challenger, que aí sim o Challenger classifica para Elite.
É uma longa jornada, né? Assim, é legal, mas Sim, ainda mais o feminino, né? Que são menos vagas. Bom, apesar que aumentou um pouco, vai aumentar um pouquinho de vaga, né? Mesmo no tour ali, o que vai refletir, imagino, nos acessos ali também. Mas competitividade, ainda mais se tratando de Brasil, né? No atual formato, que sim. compete no sul-americano, muita menina boa, né, Luara? Sim, as meninas estão se falando muito bem, a galera do Brasil, as meninas do Peru, Argentina, Chile, tá todo mundo muito forte, assim. A nova geração tá absurda. Tipo, a minha final no Pro Júnior foi eu, a Cata, que é do Peru, e duas chilenas, que era a Estela e a Matilde. Então, tipo assim, tá sempre cheio de meninas novas também, todo mundo competindo muito, e tem a nova e velha geração, então é muito legal competir com todo mundo, assim, tá realmente muito forte o nível. E Quando fala de nova e velha geração, a gente vê a Silvana surfando hoje em dia ainda, assim... Bom, Silvana é fora da curva, né? Não tem nem o que falar. É, falando um pouco, vamos falar um pouco de base, então. A gente falou um pouquinho já do Pro Júnior e tudo mais, porque rolou recentemente também o CB Surf de base, né? Terceiro lugar, né? No Sub-18. sim, Como é que foi a experiência? é sempre muito legal correr os circuitos aqui, que é o Brasileiro Amador. Ano passado teve uma etapa na minha casa lá em Matinhos também, foi muito divertido. Sempre tive muitos momentos incríveis aqui, já fui campeã brasileira também. E esse ano aqui foi um formato diferente, foi decidido tudo numa etapa só e com repescagem, como se fosse o Isa Games. Então foi um campeonato bem cansativo, porque foi muitas baterias, muitos dias de Foi competição. aí, né? Aí em Porto de Galinhas também, né? Foi aqui. Foram 9 dias de evento. Todos os dias rolava um campeonato, então estava sendo bem puxado. E como é em equipes, então eu sempre estava na praia torcendo para alguém do Paraná. Então, mas foi um campeonato muito legal. Na final eu tinha a maior nota da bateria e eu perdi presente de pouco, assim. Mas foi bem legal, eu tinha conseguido a vaga, que era o meu objetivo maior ali. E tem mais um ano de sub-18 ano que vem. Mas estou muito feliz com o surf que eu apresentei aqui durante as baterias. Foram baterias muito boas, de alto nível também. E é isso. Legal, legal. E aí, quando você falou campeã brasileira, foi sub-14, né? Sim, É isso? Sub-14, legal. Seguindo o nosso papo aqui de base, queria falar um pouco do trabalho que é feito com vocês, quando eu digo vocês, jovens talentos, né? Surfistas com muito talento, com muito potencial, jovens ainda, tanto do COB quanto da CB Surf, né? Se a gente puder falar um pouquinho do COB, pelo que eu vi, são dois programas, né? Que acho que você está envolvida no COB, Jovens Talentos e Geração Olímpica, é isso? a Geração Olímpica é um projeto do Paraná, esse. Ah, tá, legal. Como que funcionam os dois? Para quem não conhece, eu também confesso que eu conheço pouco deles. Que engloba os Jovens Talentos? Que engloba o Geração Olímpica? Como que funciona os dois? A Geração Olímpica, ele é um projeto do governo do Paraná, que eles ajudam atletas do nosso estado. É bem legal. E é bem importante também que incentiva a gente para as competições, para os treinos, para tudo. E o meu trabalho com o Comitê Olímpico, eles escolheram 5 atletas que eles colocaram num projeto. A gente foi para o Hawaii esse ano. Esse ano, no meio do ano passado, a gente foi em dezembro, a gente ficou 45 dias lá. Foi bem legal a experiência. A gente sempre que a gente pode, a gente está lá no Rio treinando, fazendo os testes no Comitê Olímpico. E assim como a minha psicóloga, minha nutricionista, médico, físio, preparador física, tudo são do Comitê Olímpico e eu tenho uma ajuda muito grande por eles, que eles acreditam muito no nosso potencial, estão sempre apoiando a gente, eles vêm assistir campeonato, então é algo muito importante para mim. E também tem o projeto da CB Surf, que eles fazem com quem está classificado para o ISA Games, que eu participei por 4 anos, que é muito importante também, que sempre a gente faz tipo surf camps, que daí a gente vai, treina, daí eles colocam tipo Da um hora. coach para cuidar da gente durante esse período, e daí nos ajudam em tudo em geral, e eu acho que o apoio da CB Surf está sendo muito importante. E sou muito grata por estar participando de tudo isso e fico muito feliz. Da hora. Vamos só destrinchar um pouquinho esses então. O Geração Olímpica que você falou é uma ajuda financeira, é isso? É mais É, financeiro? Tá. O outro do COB que a gente falou, que eu falei jovens talentos e tal, tem financeiro também ou é mais essa questão? Eu até achei que a viagem do Havaí, que era o próximo assunto que eu ia falar, era uma coisa só da CB Surf, mas acho que é meio que CB Surf e COB, é isso? Os dois juntos. é.
Tipo, o Comitê Olímpico faz, tipo, acho que ajuda a gente numa estrutura de atleta, assim, tipo, tudo que a gente precisa eles têm lá. E é um projeto, tipo, a longo. Funcionais, de estrutura, de É, espaço. tudo que a gente precisa, ele ajuda a gente. Eles levaram a gente pro Hawaii agora, começo do ano. E eles têm um apoio muito grande, porque é um projeto para longo prazo, assim, então é bem importante. Tá, financeiro, vem alguma coisa do COB? Não. Tá. Eu tô ouvindo, ó, é bom que dá pra ouvir a mãe soprando. Mas é bom, pode soprar que é importante. Tiara, obrigado por toda a força, inclusive, que ela deu pra gente. Mas legal, bem legal. E aí eu queria falar da trip pro Havaí, que era uma coisa que eu já tinha separado. Para quem não viu, eu acompanhei muito, assim, acompanhei muito pelo Instagram, por tudo que vocês postavam, pelo que o Guga, né? Vocês foram com o Guga Ruda, né? Por tudo que ele postava, ele foi meio que capitaneando aí a nova geração ali no Havaí, então foi. Não sei se eu vou acertar todo mundo ou se eu vou esquecer de alguém. Então foi o Guga no comando ali da viagem, Ryan, né? Ryan Cainalo, Sim. Rickson, Guilherme Lemos, Alexia e você. É isso. É, foi isso. Tá, legal. 45 dias. Sim. Você já tinha ido pro Havaí? Foi sua primeira vez no Havaí? Foi minha primeira temporada no Hawaii e acho que foi muito legal, muito importante também. A gente acabava surfando no pipeline, backdoor ali, off the wall todos os dias, que são as zonas mais difíceis assim e que rolam campeonatos, né? A gente chegou a assistir o Pipe Master, a gente assistiu o Vans, a gente assistiu o campeonato de tudo, a gente assistiu todos os campeonatos lá também, a gente surfava lá todos os dias. E é uma onda realmente muito desafiadora, assim, bem forte. Sempre muita gente, tipo, vinha sério, assim, ficava todo mundo embolado. Era uma experiência muito incrível, assim, muito adrenalizante. Mas consegui fazer uma temporada muito boa. Consegui pegar uma onda boa, assim, tipo, em todas as praias ali da trip. Foi bem divertido. E no Hawaii é muito uma trip de experiência, assim. Porque não é todo mundo que consegue ir pra uma temporada e conseguir surfar. Porque são ondas diferentes, são muito pesadas. O crowd é muito difícil. Então, acho que eu fiquei muito feliz com a temporada que eu fiz. Consegui fazer boas ondas, bons surfs, consegui me manter bem ali no crowd. E foi bem legal. E o Guga ter ido com a gente foi muito incrível também. Ele tem mais de 30 temporadas no Hawaii. Então, ele ajudou muito, tem muita experiência, conhecia muito. Eu, Rickson e o Gui era a primeira vez lá. Então, ter alguém experiente lá fazia muita diferença pra gente. Então, foi bem legal. Da hora. Qual que era a sensação quando você ficou sabendo que você ia? Que passou na sua cabeça? Era mais empolgação? Era frio na barriga, justamente por tudo isso que você falou, sei lá, pelas ondas, pelo tamanho, pelo crowd? Qual que foi? Queria saber primeiro o que você pensou, o que veio na sua cabeça, qual que era o seu sentimento? E depois, chegando lá, se isso foi de fato confirmado e, enfim. Mas fala primeiro o que você pensou primeiro, assim, putz, tô indo pra lá. Foi frio na barriga, foi empolgação. Bom, foi muito legal, assim, eu fiquei muito feliz, porque era uma das minhas viagens do sonho, assim, que eu queria muito fazer. A gente acabou indo antes do Natal do Novo, então eu acabei passando Natal Novo, começo do ano, assim, longe da minha família. Mas foi muito legal, a gente é muito amigos, a galera que foi lá, o Guga também. Então foi bem divertido. Tinha dias que era meio assim, uau, porque é muito diferente tudo. A gente assistiu o AJ Cal também, que é o campeonato de ondas grandes. Então, tipo, o mar tava tipo mais de 25 pés, isso é muita coisa. Então, você vê outro tipo de surf, assim. Então, todo dia a gente ia lá, tomava vários caldos em Raliva, era sempre muita remada, muita onda na cabeça em pipe também. Então, tipo, e você tem que se fazer de capacete, então é muito diferente, assim. Mas era muito legal e foi muito divertido, assim. Legal. Ia perguntar outra coisa, mas aproveitando que você citou o capacete, como é que foi de capacete? Foi a primeira vez também a experiência com o capacete? Não, eu já tinha usado capacete em Desert quando eu fui pra Bali. Já usei algumas vezes em Luato, quando foi a minha primeira temporada. A câmera é muito seca, porque lá é fundo de coral e é muito raso. E, enfim, tem perigo, então eu acabo usando capacete de vez em quando na maré muito seca. E usei em Desert. Gosta? Atrapalha? Bom, pra mim não faz muita diferença, não. É que tem vários tipos de capacete. O que eu tava usando, eu sentia muito normal. Do Gui, do Rickson, Alex, o Ryan, tipo assim, cada um tinha um capacete diferente. E tinha gente que se incomodava usando, tinha gente que não, mas pra mim é meio que não muda muita coisa.
Mas que marca que é? Feito pra surfista mesmo, o É feito pra capacete. surfista. Eu não lembro a marca do meu, mas ele é feito Ah, pra tá. surfista Tranquilo. mesmo. Tem Da várias hora. marcas, tem vários capacetes feitos pra isso. Legal. Crowd, tava com medo, assim, medo no bom sentido, mas estava apreensiva antes da viagem sobre crowd e como foi encarar o crowd lá. Bom, pra mim foi bem tranquilo, não fiquei apreensiva nada. A gente chegou lá, a gente chegou antes, tipo, em dezembro, então, tipo, a gente estava lá, não tinha tanta gente ainda, tipo, tinha bastante gente, mas não era tanta. E conforme foi chegando janeiro, assim, no final da nossa trip já começou a encher de gente, porque começou chegar a galera da WCT, e daí muita gente que queria assistir, muita gente pra treinar. Muita gente depois do Mundial Júnior que acabou na Filipinas foi direto pro Hawaii, então chegou muita crowd nos últimos dias. Mas era bem tranquilo, assim. Tinha vezes que tipo, a gente entrava em pipe, tinha que sair pegando uma festança pra ir embora, porque tinha muita gente. Mas é algo normal, assim, mas foi bem tranquilo, assim. Uhum. E passou algum perrengue por lá? De onda, de caldo, de vaca, Teve de. uma vez só em backdoor que eu dropei uma onda e a onda bateu, tipo, na minha prancha e eu caí dentro de um. Tipo, porque lá não é coral, são pedras. Então, tipo, pra backdoor é mais raso do que você pegar pra pipe. Tipo, pra backdoor é muito raso e a onda fica mais forte, né? Porque é mais raso. E tem várias crateras, assim. E eu caí dentro de uma, assim, e bati a coluna. E daí a coluna ficou bem roxa na hora, assim, eu subi, tipo, mal e consegui respirar, assim, porque doeu muito a pancada. Mas foi meio que na hora assim, no outro dia eu não conseguia nem levantar, eu tive que tomar muito remédio, fazer físio, assim, pra melhorar de novo. Mas foi tranquilo, aproveitei porque o outro dia tava gigante, tipo, não tinha onde surfar. Então pra mim foi mais de boa, assim, só que na hora foi meio uau. Só que daí depois já, no outro dia, depois tava melhor, já tava surfando de novo, foi bem de boa. Da hora. E qual foi a melhor queda? A melhor queda e assim, ou a queda inesquecível, assim, que você fala, putz, essa valeu a pena, vai ficar marcada. Ah, Até nossa, pelo menos a foram próxima no Havaí. Ah, não tenho ideia, assim, porque foram todas muito legais, assim, de estar falando com todos os meus amigos toda hora. Era bem divertido, tipo, às vezes vinha série, tava todo mundo junto. Então, acho de ter esse grupo ali comigo também me deixava mais tranquila, né? Porque eu tava sempre com alguém ali, sempre era sempre muito divertido, distraído, assim, o momento. Então, acho que todas as quedas foram muito especiais, todas as quedas a gente aprendia alguma coisa e foi bem legal. Da hora. Chegando, caminhando já pro fim, além de ser, bom, a gente falou de challenge, né? De tentar chegar no challenger, chegar em CT, que imagino seja um dos grandes sonhos, né? Mas eu já vi você falando alguma coisa de Olimpíada, de que se te empolgaria, obviamente que para chegar numa Olimpíada, hoje em dia você precisa estar no CT, precisa passar por todos esses passos, mas, pô, você é muito nova ainda, então acho que vale a pena sonhar, né? Você pode falar um pouquinho sobre como que você tem de relação de Olimpíada, se você assiste muito, se você curte, porque eu já vi, acho que foi alguma entrevista que você deu, você comentando alguma coisa de Olimpíada. Bom, acho que um dos maiores sonhos, assim, é estar no CT e competir umas Olimpíadas, que eu acho muito importante. Eu adoro assistir todos os tipos de esportes. Quando tava rolando as Olimpíadas, eu ficava na TV vendo vôlei, daí no outro tava vendo todos os esportes possíveis, esportes que eu não tinha a mínima ideia de regra, de nada, mas eu tava sempre assistindo, porque eu acho muito legal. Então, pra mim sempre foi muito, muito legal essa época de Olimpíadas, então pra mim estar lá um dia seria muito especial. Principalmente quando tava rolando surf, era o dia inteiro assistindo, passava assim, tipo assim, todo o tempo possível acordada pra assistir. Então era muito legal. Eu acho que um dos maiores sonhos é chegar lá um dia. E, exemplo, tá treinando no Comitê Olímpico também. Às vezes você olha, tipo, as pessoas que estavam lá. Eu treinei lá antes na pré-Olimpíadas das pessoas. Então tinha muito atleta lá, tipo, treinando antes de ir pra Paris. Então era muito legal o sentimento, assim. E eu acho que é um dos meus maiores sonhos. Da hora, legal. É, Eu ia te perguntar mais uma coisinha só. De viagens. Bom, você já viajou, apesar da pouca idade, né? Tem muito surfista que talvez tenha o dobro da idade de você, que você tá hoje e não viajou para metade dos lugares que você já viajou. Assim, isso é bom, de oportunidade que tá tendo, seja via COB, CB Surf ou iniciativa própria por causa de patrocinadores, enfim, Sim. de planejamento de carreira. Isso é ótimo, muito bom. Para quantos países você já surfou? Você tem ideia? Ah, Tirando o Brasil países que já assim foi. não foram. Eu fui pra Maldivas, pra Indonésia, pro Hawaii, El Salvador e Peru.
Tá, da hora. E aí eu te perguntei disso porque eu ia te perguntar que parte do seu surf que você acha que falta melhorar, desenvolver um pouco mais, e se de repente há alguma viagem, algum pico que você gostaria de ir, que você acha que te ajudaria, nesse desenvolvimento. Eu acho que eu sempre, quando eu penso nisso, eu sempre quero uma sempre virada mais para esquerdas, porque é onde eu moro só tem direita. E acaba que eu aprendi a surfar a maioria do meu tempo para direita. Tô tendo um backside muito bom nos últimos tempos. Esses campeonatos, essas viagens estão me ajudando muito. Mas eu sempre prefiro, tipo, a gente foi pro trabalho, a gente surfava o Luato, tipo, Luato, Binguim todos os dias. A gente surfou 2 dias em Queiramas, que são direita só, mas, tipo, eu fiquei 45 dias lá e também ia todos os dias pra esquerda. Fui pro Peru também, começo do ano pra competir, acabei indo antes, surfando esquerda todo dia. E eu acho isso muito importante. Legal. Então escolhe aí um pico de esquerda que você nunca foi, que você gostaria de ir. Não sei, tem os picos em Mentawai também. Mentawai acho que é uma das minhas viagens dos sonhos no momento. Porque é um lugar muito legal. Já fui pra Indonésia, mas nunca pra Mentawai. E eu acho que é um dos lugares que eu mais quero ir, assim. Mas foi muito divertido. Uma das minhas ondas favoritas do mundo todo é o Luato. O último ano que eu fui não tava tão bom assim, a onda tava meio dividida. Mas o primeiro ano era tipo uma onda só até o final e é tipo uma onda muito boa. Muita gente todo tempo. Mas era muito legal. Peguei um dia Pior que no Havaí? também muito bom. Então, Pior que no Havaí, o crowd? não, não é pior que o Hawaii. O Hawaii é muito difícil, cara. Porque o Hawaii normalmente são de pessoas que sabem surfar. O Latas existia muita gente que tava aprendendo, escolinha de surf, essas coisas. Justo, justo. Mas no Hawaii não. No Hawaii, tipo, todo mundo sabe surfar, então todo mundo quer pegar onda, então acabava sendo mais difícil, assim. Tá, legal. E tem alguma já planejada? Não sei, para esse ano ainda? Tem, já sabe qual é a próxima? Não, não tenho nem ideia. Eu tenho muitos campeonatos Tem pelo muito Brasil evento, é esse isso que eu ia ano. falar. Exato. E daí vai ter o Visa Games, só que o Visa talvez seja Peru ou Austrália, eles estão na dúvida, mas provavelmente vai acabar sendo Peru em Punta Rocas. Mais pro final do ano, setembro, novembro ali. Então tem que esperar ainda para confirmar as datas e Legal. E pra lugar. gente fechar. Legal. E pra gente fechar então nosso papo, quem são suas grandes inspirações? Em quem você se inspira pra surfar? Em quem você sempre se inspirou? Quem você olhava e falava, putz, um dia quero ser igual ali? Homem, mulher, enfim, quem que você olha e você fala, putz, eu tenho prazer de ver essa pessoa surfando, ou quando eu via essa pessoa surfando, pô, era demais. Bom, mas tipo assim, que eu sempre assisti desde criança, assim, sempre foi Stephanie Gilmore. E quando a gente tava em Queramas ali, eu acabei, teve um dia que a gente tava surfando só eu e o Anuar. E um dia a gente saiu pra comer, e daí quando a gente voltou, tinha entrado uma menina e, tipo, várias pessoas. E daí a gente, tipo, olhou assim e falou, caraca, parece alguém que a gente conhece. A gente falou, não é Stephanie. Daí a gente entrou e daí, tipo, era ela, daí a gente conversou, assim, a gente foi junto com ela, foi muito legal. Foi muito importante pra mim também. Foi muito divertido, porque ela sempre foi uma inspiração gigante pra mim e minha ídola máxima, assim, sempre adoro ver ela surfar. Foi muito legal ver ela competir agora em Gold Coast também. Então, acho que sempre foi uma das minhas surfistas favoritas. Bom, a minha mãe também, que foi quem me inspirou a surfar, é surfista. Agora ela meio que parou pra me acompanhar, mas ela sempre competiu muito. Então, acho que sempre tá aqui me motivando, sempre me ajudou muito. E ver ela competindo fez eu querer começar, então é muito importante pra mim. Nada mal. Stephanie, 8 vezes campeã mundial, a GOAT, né? Não podia ser diferente. Quando você viu que era ela, você falou que foi lá, conversou, mas como é que é? Rola um momento de tietar mesmo, pedir foto, essas coisas, ou seja, não, a gente é igual, a gente é atleta junto, então eu não peço foto, como que é? Foi muito legal esse gente surfando, tipo, ela que veio falar comigo, porque, tipo, só tinha eu de mulher na água, tinha um tamanho, assim, Pô, eu ia pegando um tubo legalzinho, assim, lá em Queiramas, dela veio, me elogiou, eu tinha pegado mão da minha boa também, dela veio, me elogiou, falou que tava surfando muito bem, tipo, conversou comigo um tempão, e daí a gente saiu da água, quando ela saiu da água eu fui pedir pra tirar uma foto, porque eu queria muito uma foto com ela, e foi um momento muito especial, assim, pra mim, e pô, que maneiro. Essa foto você publicou, tá no Instagram? Eu vou procurar ela depois. Pô, da hora. Qualquer coisa, senão eu peço, sei lá, pra sua mãe, ou enfim. tá bom. É, legal, pô, maneiro. Laura, acho que era isso. Muito obrigado pelo papo aí, pelo seu tempinho aí. No Obrigada. começo de noite aí, no meio de eventos. Bom, no meio de eventos vai ser o ano inteiro, né? Então acho que não vai ter um mês, uma semana tranquilo assim, porque vai estar sempre na correria. Mas Sim. obrigado pelo papo, boa sorte no ano aí.
Boa sorte aí Obrigada. nesse resto esse resto não, né? No meio do Dream Tour que você tá aí. Boa sorte na etapa do Circuito Banco do Brasil de Surf ali em Natal. E vamos se falando. Quem sabe não volta aí no final do ano com mais alguma conquista, a gente bate mais um Sim, papo. E é isso, boa sorte aí. E tomara que consiga. Ainda é muito jovem, né? Tem tempo para começar a ganhar e ter sucesso, mas quem sabe, né? Quem sabe não começa já a conquistar mais coisas já desde cedo. Obrigado, viu, sim. Luara? Obrigado.